Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui na telinha para nós iniciarmos a nossa aula top de matemática. Então, bora? Então galera, na nossa aula de hoje, olha só, dá aí aquela checada especial que eu preparei aqui para vocês. Então, nós vamos conversar hoje sobre fração ou número misto. Descubra quem é quem. Então, quando a gente fala de fração, número misto, a gente acaba fazendo uma confusão. E aí, quem é quem? Então, na aula de hoje, nós vamos aqui juntinhos e juntinhas descobrir sobre isso. Então, olha aí o desafio lançado na tela de vocês, que como eu sempre digo, né? Desafio lançado é desafio superado com sucesso por essa galera. Então, olha só. Imagine que você tem aí 9 pedaços de bolo. E cada bolo inteiro é dividido em 4 pedaços. Você consegue montar quantos bolos inteiros? Quantos pedaços ainda sobram? Como representamos esse total de pedaços com uma fração e com um número misto? E aí, galerinha, o que vocês acham? Então imagina aí, ó, vocês estão com bolos divididos em pedaços, prontinho ali para vocês darem aquela mordida gostosa, né? Eu adoro um bolo. E você, Rosângela, você gosta de bolo? Deu até vontade, né, de comer um bolo agora. Então, olha só, vamos aqui então falar um pouquinho sobre os tipos de frações, galera. Então, olha só. Então, nós temos as frações impróprias e também os números mistos. Mas, professor Wesley, o que são as frações impróprias? Então, olha só. As frações impróprias são aquelas onde o numerador ele é maior ou igual ao denominador. Olha aqui só um exemplo, gente. 7 sobre 4, 9 sobre 5, 12 sobre 3. Ou seja, o numerador, que é o que está na parte de cima da fração, é maior do que o que está no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração, certo? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, nós falamos que é uma fração imprópria. Agora, olha só, o número misto, gente, ele é formado por uma parte inteira e uma fração própria. Então, olha só, aqui no caso nós temos 7 sobre 4, que é a mesma coisa de uma parte inteira e 3 sobre 4. Ou seja, eu tenho uma parte inteira, que é o número 1, e tenho a fração, que é 3 sobre 4, que é uma fração própria, ou seja, o numerador é menor que o denominador, certo? Até aqui, tudo bem? Tudo claro? Então, olha só. Sendo assim, galerinha, quais são, então, professor Wesley, os tipos de frações? Então, a gente já viu alguns tipos, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre como converter. Então, como a gente vai transformar, certo? Então, olha só. Então, nós temos a fração imprópria, que é também, a gente pode considerar como número misto, ou seja, então eu tenho número misto junto com uma parte inteira. E esse número misto, junto com essa parte inteira, é composto por uma fração imprópria, certo? Então, o que você vai fazer? Então, eu coloquei aqui uma sequência de passos. Deixa eu até ativar o meu lápis aqui. Então, o primeiro passo, para a gente poder converter uma fração imprópria em um número misto, é seguindo os seguintes passos. Então, primeiro, divida o numerador pelo numerador. Então, olha só, trouxe um exemplo aqui. Então, nós temos, ó, 9 sobre 4, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o 9 por 4. 9 dividido por 4 dá o quê? Ah, professor, então 9 não divide por 4, né? Mas o 8 divide. Então, 8 dividido por 4, 2. Então, eu tenho 2 inteiros. Mas aí dá 8, professor, fica faltando 1. Então, é 2 inteiros e sobra 1. Então, o resultado vai ser o quê? Vai ser 2 partes inteiras e o que sobrou aqui é o número 1. Ou seja, uma parte de 4 partes, certo? Porque a gente não dividiu aqui por 4, então sobrou uma parte de 4 partes, certo? Logo, a gente vai ter o que aqui? Um número misto. 2 inteiros e 1 parte, certo? Então, esse aqui é o número misto, onde a gente fez ali a conversão de 9 sobre 4 para um número
um número misto, certo? Então, eu tinha uma fração imprópria, onde o numerador, que era o 9, é maior que o denominador, que é o 4, e transformamos aqui ele em uma frase, aliás, em um número misto, ou seja, que contém uma parte inteiro, sendo um número inteiro, e uma parte que é uma fração, tá bom? Então aqui agora vocês já sabem fazer conversão, todo mundo aí já tá craque nas frações, e agora é a hora do desafio prático, porque como eu sempre digo, né galera, se eu escuto, eu esqueço, se eu vejo, eu entendo, mas se eu faço, eu aprendo. Então olha só, desafio prático na tela de vocês. Então, no caso das fatias de pizza. Então, olha só esse mistério, esse caso aqui das fatias de pizza. Você tem 11 fatias. E cada pizza inteira tem 4 fatias. Então, cada pizza inteira vai ter 4 fatias. Eu vou até circular aqui. E aí você tem um total de 11 fatias, certo? Então, olha só. Eu estruturei a atividade da seguinte forma. Primeiro passo. Escreva a situação como uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é aquela que tem o numerador maior que o denominador, certo? Então, olha só. Então, aqui você vai escrever essa situação como uma fração imprópria. Então, nós temos 11 fatias e cada pizza inteira ela tem 4 fatias. Lembra lá da questão da conversão? Então, aqui eu tenho uma pizza inteira, ela tem 4 fatias. Então, se você tem 11, para isso basta a gente pensar o seguinte. Ah, mas 11, se eu dividir 11 por 4, quanto que vai dar? Ah, professor, se fosse 12, dava 3. Como é 11, então, sei lá, vai dar 8 e vai sobrar 3, né? Então, 8. 1, 3, 8, 9, 10, 11. Então, você vai ter aqui, ó, 3 pizzas, certo? Você vai ter 3 pizzas inteiras e você também vai ter que sobrou dessas pizzas 3 fatias. Então, você vai ter 3 pizzas, certo? Você vai ter 3 pizzas e como sobrou 3 fatias ou de 8 para 11, aliás, 3 pizzas não, gente, vocês vão ter 2 pizzas, porque é 8, né? Então, uma pizza tem 4 fatias, então vocês vão ter 2 pizzas, certo? Então, 2 pizzas e vai sobrar 3 fatias. Então, essas 3 fatias que vão sobrar, vai ficar faltando uma fatia para a gente fechar uma pizza inteira. Então, aqui no caso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma pizza que tem 3 fatias. De quantas fatias no total? De 4, certo? Então, uma pizza representa a fração de 3 sobre 4. Agora, olha só. No número 2 aqui fala o seguinte. Converta essa fração para um número misto. Então, olha só, galerinha. Quando a gente converte, o que a gente faz? A gente pega o total aqui de fatias, certo? E aí, a gente transforma isso em um número misto. Que foi o que a gente fez aqui, ó. 2 partes inteiras e 3 sobre 4, que são as 3 fatias que sobraram lá para formar uma outra pizza. Então, esse aqui nós podemos falar que ele é um número misto. Tem uma parte inteira e a parte fracionária, certo? Aí tá perguntando aqui no número 3. Quantas pizzas inteiras foram formadas, pessoal? Então, aqui nós tivemos 2 pizzas inteiras formadas e restaram 3 fatias para fechar uma nova pizza de 4 fatias, certo? E aí perguntou o seguinte, quantas fatias que sobraram? Ah, isso é fácil, professor. Sobrou 3 fatias para completar uma terceira pizza. Então, olha só. Aqui, galerinha, eu dou uma dica muito especial para vocês, que é vocês utilizarem desenhos com círculos ou representações visuais para facilitar o raciocínio. Porque aqui a gente usou um cálculo mental, uma representação mental, mas você pode desenhar e escrever aí também sem nenhum problema, tá bom? Agora, olha só, desafio aí extra para vocês fazerem aí na escola, em casa, onde você estiver. Então, eu vou deixar aqui a nossa missão. Então, missão em casa, frações impares. O que vocês irão fazer?
Procure em casa situações que envolvam mais partes que o todo. Exemplo, peças de fruta, fatias de pão, pedaços de chocolate, né? Ou seja, frações impróprias, numerador maior que o denominador. E o que você vai fazer? Número 1. Escreva a situação como fração imprópria. Então, você vai escrever essa situação como uma fração imprópria. Você vai pegar ali aquela situação e vai escrever na forma de uma fração imprópria. Lembrando, numerador, que é o que fica em cima, tem que ser maior do que o denominador, que é o que fica embaixo. Número 2. Converta para um número misto. Então, você vai fazer aquela conversão que eu ensinei para vocês aqui na aula de hoje, certo? E aí você vai escrever o número misto. Lembrando que o número misto ele tem uma parte que é inteira e uma outra parte que é uma fração. Número 3. Registre com desenhos ou com explicação. Então, desenha, galerinha. Faz o desenho, escreve explicando, porque vai ficar muito fácil de vocês se prepararem aí para as provas, tá bom? E se você quiser, use tampinhas, grãos ou até recortes também para você representar, tá bom? Pode fazer da melhor forma que você preferir, certo? Então, galerinha, com isso, agora eu quero saber de vocês. O que nós aprendemos na aula de hoje? Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos a identificar e a interpretar frações impróprias. Vimos também como converter uma fração imprópria em um número misto. Nós vimos também que o número misto ele representa uma quantidade com parte inteira e uma com parte fracionária. E também a gente aprendeu aqui que nós podemos visualizar isso com objetos, alimentos ou representações gráficas no contexto das frações, ok? Então, galerinha, nossa aula de hoje aqui foi demais. E olha, eu tenho certeza que todos e todas vocês agora estão experts em frações. Então, façam os desafios, não deixem de praticar isso aí do outro lado, porque eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem aí nas provas de vocês, tá bom? Vai chegar lá na escola sabendo tudo de fração. Então, galerinha, dica especial, dica de ouro para vocês, não deixem de seguir o nosso canal no YouTube CEAD, cliquem no sininho, ativem as notificações para vocês receberem as nossas novas aulas que estão sendo lançadas lá no canal, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, mas olha, eu aguardo todos e todas vocês na nossa próxima aula, tá bom? Então um abraço muito apertado aí para vocês e até lá!